Vamos lá entender, pessoal, como é que funciona a calculadora judicial, né? Bem simples. A calculadora tem fase de funcionamento, né, de desenvolvimento ainda, né, vai ser implementada várias funções. Nós estamos na versão 1.0, a versão ainda é gratuita, né? Essa gratuidade ela pode ser extinta sem prévio aviso, mas garantido que a versão 1.0 é gratuita, tá ok? Enquanto ela permanecer no mercado. Então vamos lá. Forma a pena base. Por que foi feita a dosimetria nas três fases? Porque é importante para advogados, defensores públicos, né, entenderem qual foi o argumento que o juiz utilizou ali para calcular a dosimetria em cada fase, né, e ele verificar se o que ele aplicou na pena, né, na pena final, bateu com todas as fases da dosimetria, até mesmo para o advogado, para o próprio defensor público conseguir fazer ali uma defesa, né, utilizando inclusive a calculadora aqui, para poder verificar se ele não errou em algum cálculo. Né? Vocês podem observar que os dias multa ainda não está calculando na calculadora, mas vai ser implementado a função em breve. Então, suponha que a gente tem uma pena base aqui de 5 anos, né? Sempre a pena base, você tem que colocar sempre a pena base, né, do crime. Você não vai informar o crime, você informa a pena base do crime. As circunstâncias judiciais normalmente são 8, né, mas as negativas são 7, né, a oitava normalmente é o comportamento da vítima. Ela se analisa num contexto favorável, né, positivo, mas enfim, vamos supor que foram 4 circunstâncias judiciais negativas. Aqui tem a opção aqui de você calcular a pena sobre um sexto. Tem algumas pessoas, né, alguns juízes, alguns advogados e entre outros que calculam sobre um sexto, deixa as 3 opções, um oitavo, que é o normal, né, que são 8 circunstâncias judiciais, né, do artigo 59 do Código Penal, e nós temos aqui um décimo, né? Por que é esse um décimo? Tem juízes que utilizam um décimo aqui quando é lei de drogas, então eu coloquei essa opção aqui, caso algum juiz queira usar um décimo. Lembrando que não é limitado, o sistema pode ter outras aqui futuramente, né? Então depois que você fez isso, calcula aqui. Eu não selecionei, né, nenhum cálculo e avisou, então vamos calcular sobre um oitavo. Vai dar 7 anos e 6 meses, 0 dias na primeira fase. Se você colocar aqui um sexto, ó, a pena vai ser maior, claro. Se colocar um décimo, a pena vai ser menor. Não, e se colocar um oitavo, a pena vai ser um pouco menos elevada que um sexto, né, mas mais alta que um décimo. Né, e vai depender aí da orientação jurisprudencial do momento, vai depender também de cada análise aí de cada pessoa. Lembrando que nesse contexto, o próprio advogado, o próprio defensor público, né, ao fazer sua defesa, pode inclusive debater quando o juiz utilizar um sexto, né, para fazer com que ele use um oitavo. Inclusive pode ser baseado isso aqui também na questão da jurisprudência do STJ, do STF, enfim. Na segunda fase, as agravantes, você vai colocar um número de agravantes, números inteiros. Então, eu tive lá 2 agravantes. Né? Se eu mandar calcular a segunda fase, ele calcula. Se eu colocar uma atenuante, por exemplo, a pena vai ficar menor. Quer ver? Olha, ficou menor porque ele vai compensar uma coisa com a outra. Né? Caso tenha compensação e você não queira colocar, não precisa. Suponha que teve lá confissão espontânea e uma reincidência, por exemplo. Vai zerar. Então você não precisa colocar nada aqui. Pode passar direto que vai continuar a mesma coisa. Ou coloca aqui, por exemplo, 1 em 1, né? E vai anular, né? Que vai dar a mesma coisa. Ou, por exemplo, se foi aqui 3 agravantes, não teve nenhuma atenuante, ele vai calcular. E as majorantes e minorantes, ou diminuição e causa de diminuição de aumento de pena, como é que funciona? Aqui ele não aceita a barra, então aqui, para você utilizar aqui na terceira fase, o que você tem que fazer? Você vai colocar, por exemplo, se a majorante aqui for de 2/3, você bate só 23, eu estou mostrando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Utilize para as causas de aumento e diminuição apenas números inteiros. Exemplo, se for aumentar ou diminuir, utilize 18 para um oitavo, 16 para um sexto e assim por diante. Então, se eu calcular aqui, ó, sobre 2/3,
a pena dele vai dar 17 anos, 2 meses e 7 dias. Eu posso limpar os cálculos se eu quiser aqui, né? Se eu vier aqui, ó, 17 anos, 2 meses e 7 dias. Se eu limpar os cálculos, eu posso vir aqui e fazer um novo cálculo. Se eu quiser outros cálculos, esses outros cálculos futuramente vai ter só de direito penal, não. Eu vou implementar alguns outros cálculos de direito civil também. Cálculo de prescrição, essas coisas assim. Enfim, por enquanto tá só direito penal. Nós temos aqui detração e progressão de pena e remissão de pena, né? A detração e progressão, como é que funciona? Você coloca aqui a data do início da prisão provisória. Suponha que ele entrou no cárcere lá dia 2 de maio de 2024. E a sentença foi dia... Nós estamos hoje no dia 7 de janeiro de 2025. Suponha que fosse dia 5 de janeiro de 2025. Quantos anos na sentença? Então, vamos colocar lá que ele foi sentenciado em 8 anos, 5 meses e 5 dias. Qual o regime inicial de cumprimento de pena dele? Regime fechado, né? Se você não preencher nada aqui, ó, ele considera que ele vai progredir sobre o regime de 16%. Qual que é a regra? Para você entender isso aqui, você tem que clicar aqui, ó. Então, como é que funciona? Se não marcar nenhuma opção, ele calculará considerando a progressão de 16%. É o primário, sem violência ou grave ameaça, né? Se marcar apenas reincidente, ele calculará considerando 20%. É o reincidente sem violência ou grave ameaça. Se você marcar violência ou grave ameaça, ele calculará 25% e vai considerar que ele é primário com violência ou grave ameaça. Se marcar reincidente mais violência ou grave ameaça, né, se você marcar os dois, ele vai considerar que ele é um reincidente com violência ou grave ameaça, seguindo a regra lá do artigo 112 da LEP. Então está explicado aqui, ó, como que funciona aqui a marcação. Então suponha que ele não seja reincidente, não tenha cometido um crime hediondo, ou não tenha cometido um crime com violência ou grave ameaça, ou com resultado morte. Nesse sentido, se eu clicar aqui, vai mostrar ó, que no dia 6 de nove de 2025, que já passou, o condenado que cumpriu, até fala aqui ó, qual o percentual considerado no cálculo. Como você não marcou nada, seguindo a tabela, não marcou nada, ele vai considerar 16%. Então ele vai progredir aqui ó, no dia 6 de nove de 2025, o regime semi-aberto, que começou no fechado, né? No caso, ele cumpriu 492 dias. E no dia 24 de 10 de 2026, né, o condenado que cumpriu o restante dos 16%, que vai dar mais 413, ele vai progredir para o regime aberto. Ele ainda, no regime aberto, teria que cumprir mais 2.169 dias de pena. Aqui não vai considerar aqui os dias trabalhados, enfim. Eu posso até colocar aqui depois a remissão, mas a remissão eu coloquei em outro lugar. Em relação à remissão, você pode até calcular a remissão antes se você quiser. O que é a remissão? A remissão é quando o cara trabalhou lá no cárcere, quando ele estudou. Aí é uma outra tela que calcula isso, não é aqui. Aqui só para nível de exemplo, suponha que ele cometeu um crime hediondo. Aqui até desmarca, né? Porque todo crime hediondo, ele normalmente tem violência ou grave ameaça. Então ele até desmarca. Ele considera lá aquela questão dos 50 a 70 lá da LEP. E ele seja reincidente e tenha resultado morte. Nesses três casos ele vai ser 70%. Quer ver? Ó? Aí, ó. Ele vai progredir só em 2030. Então o sistema já faz o cálculo. É bem legal, ficou bem legal. Né? A gente aceita sugestões aí de mudanças, né? Claro, de melhorias. Né? Se tiver algum erro também pode reportar aí nos comentários. Ou lá no nosso Instagram que a gente vai estar deixando aqui. Então, ó, vou fechar aqui. Nós também temos um cálculo aqui de remissão de pena. Suponha que ele tomou lá, né, foi sentenciado em 7 anos, 5 meses e 2 dias. Dias trabalhados. Ele trabalhou, são números aqui, ó, os números eles têm que ser múltiplos de 3. Né, a cada 3 dias trabalhados, um menos de pena. Então vamos colocar que ele trabalhou 30 dias. Né? Se eu calcular a remissão aqui, ó, então a pena dele vai cair, ó, 7 anos, 4 meses, 22 dias. Se eu tentar colocar um número que não é inteiro, ele vai avisar, ó, não é múltiplo de 3. Então vamos colocar aqui que ele trabalhou 30 e número de horas de estudo. Suponha que ele teve lá 360 horas de estudo. Né? Se eu calcular a remissão, então vai cair bem mais, porque a cada 12 horas eu tenho um dia a menos de pena. Né? E um detalhe, se ele concluiu algum curso,
essa conclusão de curso só vale para número de horas de estudos, que é o que está lá na LEP, 126, parágrafo 1º. Então, se ele vai ter mais 1/3 de bônus, né? A lei fala que tem mais 1/3. Então, a pena dele diminuiria mais ainda, né? Lembrando que esse cálculo aqui, ó, de aumentar mais 1/3, ele só funciona para horas de estudos. Ele só calcula em cima disso, é o que está na lei. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, aqui tem as informações importantes, vocês podem estar lendo. Aqui tem um link para você baixar o aplicativo. Tem mais ou menos aqui uma explicação. Tem meu Instagram. Meu Instagram é esse aqui, ó. Quem desenvolveu fui eu mesmo. Tá aqui o meu Instagram, onde vocês conseguem lá tá mandando uma mensagem inbox, ou podem estar mandando também aí alguma mensagem, algum post meu sobre isso lá, ou até mesmo aqui no YouTube, né? Vocês podem deixar aqui algum comentário aqui para a gente poder estar verificando, né? Alguma sugestão de mudança, algum erro que vocês encontrarem, enfim. Então essa é a calculadora. Eu espero que vocês possam aproveitar aí com bastante êxito, e em breve, né, nós retornaremos aí com novas versões, com novas implementações. Obrigado a todos. Até a próxima.